Uma boa noite a todos. Vamos começar o nosso encontro com a lição do livrinho Sementes de Felicidade. Não se preocupe com coisas triviais. Você faz da vida um inferno, como se atormenta com pequenas coisas. Não se inquiete se sobrevierem mudanças na temperatura. O dinheiro ou o amigo chegou atrasado, o trabalho apareceu na hora inoportuna, o ônibus já passou. Encare-as com normalidade, mantenha-se em calma. Não se alterar nas pequenas coisas é se preparar para realizar as grandes. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa oração de abertura do nosso encontro, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia, de mais uma semana. Agradecer por todas as bênçãos que nos foram dadas e rogar que nesse momento todos que estão ouvindo essa mensagem sejam abençoados, que Deus derrame sobre cada um a sua luz, a sua paz, o seu equilíbrio e que possamos permanecer com essas boas vibrações durante essa semana que se inicia. Que assim seja. Para nosso estudo nessa noite, nós damos continuidade ao tema transição planetária, só que agora nós vamos abordar o tema pela questão 625 do Livro dos Espíritos e pelo Evangelho de Mateus, capítulo 24, do Sermão Profético. Vivemos nesse momento o ápice de um ciclo evolutivo que é a transição planetária, onde o nosso orbe deixa de ser um lugar de expiação e provas para se tornar mundo de regeneração. E nós devemos mais do que nunca observar nosso Mestre Jesus e copiar o seu Evangelho. Então, como já vimos na nossa live anterior, nós falamos sobre esse momento grave que estamos passando enquanto civilização planetária na Terra, que é a transição planetária. Nosso planeta deixa de ser um mundo de provas e expiações e passa para um mundo de regeneração. Nós, através das informações trazidas da espiritualidade, sabemos que muitos espíritos que não vão mais conseguir acompanhar o processo evolutivo que o mundo de regeneração traz, deverão ser reencaminhados, deverão ser realocados em outras escolas planetárias. Espíritos que durante muitos séculos, durante muitas encarnações conviveram conosco, agora correm sério risco de serem enviados para outros orbes. Nós devemos sempre lembrar que a transição planetária é um ato divino de misericórdia, colocando cada espírito na condição que ele melhor precisa para o seu processo evolutivo, para a sua condição de aprendizado. Nesse processo, nós não podemos duvidar que qualquer um de nós, mesmo nós que estudamos o tema dentro da doutrina espírita e que vivemos a doutrina espírita, não estamos isentos de sermos realocados. Então nós não podemos jamais imaginar que A ou B enfrentarão essa condição e pensar que nós
na nossa condição, estamos isentos disso, longe de pensar dessa maneira. Todos nós podemos passar pelo processo, e isso não deve ser encarado como um castigo, e sim como uma condição necessária para o nosso processo evolutivo. Mais do que nunca, nós precisamos observar essa transição planetária e precisamos nos moldar, precisamos nos adaptar, precisamos nos colocar como seguidores daquele que é o nosso modelo e guia. Nós precisamos pensar e agir seguindo os exemplos de Jesus, seguindo a sua conduta, o seu evangelho, o seu pensamento, a sua orientação. A única maneira de nós garantirmos um espaço, de nós aumentarmos a possibilidade de permanecermos na Terra como mundo de regeneração, é nos aproximando cada vez mais da mensagem do Cristo, é nos aproximando cada vez mais dos seus passos, das suas orientações, da sua conduta. Então, é o Mestre Jesus que precisamos olhar. O olhar da transição planetária da noite de hoje, ele passa pela orientação que o Cristo deu aos seus apóstolos quando ele fala do sermão profético. Os apóstolos, cercando o Mestre num momento de intimidade, perguntam para ele o que seria o fim dos tempos, o que seria o Apocalipse, o que seria a transição planetária. Dependendo da vertente religiosa, nós temos uma definição desses dias e desse tempo. E o Mestre diz, olha, acontecerão muitas coisas. E essas coisas que o Mestre fala, depois nós vamos estudar na doutrina espírita, através da ótica dos espíritos, dos nossos mentores espirituais, e eles nos explicam, eles nos falam o que são esses dias e o que aconteceria, como deveríamos olhar a transição planetária, pela ótica da evolução do espírito e pelas palavras do Mestre lá no sermão profético. Tudo que representa o mundo de expiação e provas pode ser assistido por todos nós através das mídias. As paixões pelas coisas materiais afastaram a grande maioria dos seres encarnados da empatia e da sensibilidade para com as outras criaturas. Então, esse período da transição planetária, o Cristo diz assim que, por aumentar a iniquidade, o coração de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo esses dias. Aquilo que é o projeto humano, aquilo que é o projeto afastado do Cristo, nós estamos vendo se desenrolar através das nossas mídias, através das nossas tecnologias de comunicação, aonde nós conseguimos ver todo esse problema que envolve essa transição planetária com a casta de espíritos problemáticos que se encontram encarnados no planeta agora. Os espíritos que precisavam estar aqui, os espíritos que ainda deveriam ter uma segunda chance, os espíritos que precisariam trabalhar os seus aspectos evolutivos justamente na última hora, na hora da transição planetária, todos esses espíritos receberam a sua condição de estar na Terra nesse momento. Por isso, da condição de nós hoje vivenciarmos no planeta, mais de 8 bilhões de almas encarnadas. Esse grande número de espíritos encarnados caracteriza para nós que todos aqueles que precisavam estar na transição planetária estão vivenciando esse momento e estão tendo que trabalhar as suas energias e o seu processo evolutivo. Aqueles que não se afinizam mais com as novas vibrações da psicosfera dos espíritos que vão formar esse mundo da transição, pós-transição, eles já foram encaminhados. E a grande massa dos que estão encarnados espera o seu processo de desencarne para aí, então, receber o veredicto de conseguiu ficar no planeta ou não conseguiu ficar no planeta. Então, hoje nós vemos um transbordar das paixões, nós vemos um transbordar de um apetite pelas coisas materiais. E nós vemos também os indivíduos, apesar da comunicação que conecta a todos, nós vemos os indivíduos afastados, né? Não mais empáticos
e não mais sensíveis em relação às outras criaturas. Há um afastamento dos processos de caridade, há um afastamento dos processos de convivência, e os indivíduos se fecham nos seus egoísmos e nas suas características materialistas, e nós vemos um grande espetáculo das coisas materiais sendo transmitidos nas mídias e colocando para nós esse momento grave que estamos passando através da manifestação material dos indivíduos pelas suas paixões e pelos gostos das coisas materiais que esse planeta ainda proporciona. O mais aplaudido nas redes sociais é sempre o mais violento, aquele que grita mais forte. E Jesus não é mais o modelo de conduta das criaturas. Elas estão reverenciando humanos desequilibrados, falsos cristos. Não se idolatra seres humanos, pois nos tornamos aquilo que adoramos. Então o Cristo falou que nesses tempos, nesses dias, muitos indivíduos se apresentariam como falsos cristos, se apresentariam como representantes do Cristo. E que nós deveríamos duvidar, nós deveríamos vigiar e deveríamos nos afastar desses indivíduos. E nós recebemos um alerta do plano espiritual, dos espíritos da doutrina, que nos dizem que a árvore é conhecida pelos seus frutos, repetindo as frases do Cristo. Então nós devemos observar várias safras, nós devemos observar durante muito tempo a conduta e o caminho que esses indivíduos seguem. Porque nós precisamos que eles se apresentem e que eles produzam seus frutos. Então, se esse indivíduo vem e fala em nome do Cristo, mas os seus processos são violentos, ele não deve ser do Cristo. Se esse indivíduo vem e se diz promotor dos movimentos cristãos, mas ele fala com truculência, ele age com truculência, ele promove desequilíbrio, ele vive em desequilíbrio, ele deseja a força, ele deseja poder, ele deseja coisas materiais, ele não pode ser do Cristo. E nós precisamos tomar cuidado para que a gente não se aproxime, para que a gente não imagine que um ser humano falho, vivendo num processo de transição planetária, num mundo de provas e expiações, nós não podemos imaginar que alguém vivenciando esse período, sob essas características, que esse indivíduo tem condições de falar, de representar e de estar à frente da obra do Cristo. Qualquer ser humano vivenciando esses dias está vivenciando grave momento da sua própria condição evolutiva. E esse indivíduo não terá soluções para esse momento. Não existe nenhum indivíduo encarnado que consiga se autopromover a si mesmo e dizer, olha, se vocês me apoiarem, se vocês me adorarem, se vocês cuidarem de mim, eu resolvo o problema. Não caiamos nessa falácia. E se nós observarmos seres humanos, se nós seguirmos seres humanos, se nós idolatrarmos alguém que está encarnado, nós invariavelmente seremos iguais a ele. Então não imaginemos que encontraremos alguém diante da sociedade que vai resolver o nosso problema. Todos nós precisamos resolver os nossos problemas. Todos nós precisamos trabalhar em conjunto. Todos nós precisamos nos interessar pelos outros. Precisamos prestar atenção no outro. Precisamos prestar atenção no conjunto. Nós evoluímos numa grande família espiritual. Uma família do tamanho dessa que está encarnada agora na Terra. A nossa família material hoje tem mais de 8 bilhões de irmãos. Se nós imaginarmos que somos
privilegiados por algum critério e colocarmos os nossos irmãos na condição de degredados, nós provavelmente estaremos com eles no degredo. Porque ou todos nós vencemos a médio e longo prazo, ou todos nós sucumbimos enquanto sociedade. Se nós idolatrarmos seres humanos falhos, se nós idolatrarmos seres humanos encarnados, se nós idolatrarmos seres humanos de mundo de provas e expiações, invariavelmente permaneceremos em mundo de provas e expiações. Precisamos observar, seguir, desejar a companhia, trabalhar pelo Cristo, com o Cristo, na obra do Cristo. E precisamos fazer isso silenciosamente, nos nossos corações, sem mídia, sem aplausos, afastados das coisas materiais o melhor possível. Não é abandonar o plano material, é utilizar o plano material para o bem de todos, para a cultura geral, para a sociedade em geral, para a nossa família, para os nossos próximos, para a nossa comunidade. Precisamos ter isso em mente, porque ou todos nós vencemos, ou todos nós sucumbimos. A árvore é conhecida pelos seus frutos, e os frutos desse tempo são de desequilíbrio, guerra, fome, ganância, egoísmo, truculência, mentira, que vão conduzir a humanidade para a destruição da cultura, da arte, das estruturas e das sociedades. Então, quando nós observamos o conjunto da obra humana encarnada nesse período de transição, nós vamos perceber que os frutos são o desequilíbrio, vamos perceber que os frutos são a guerra, a fome, a ganância e toda sorte de desequilíbrio que nós, enquanto cidadãos humanos, vivenciando a transição planetária, somos capazes de criar. E se nós aderirmos a esse projeto humano, se nós não levarmos em consideração o projeto do Cristo, nós vamos trabalhar, militar, desejar desequilíbrio, guerra, fome e ganância, egoísmo, truculência e mentira. Se nós aceitarmos que algum líder em algum momento diga que a guerra faz bem, não tenhamos dúvida que vamos permanecer em mundo de expiação e prova. Não vamos ficar em mundo de regeneração. Se nós acharmos que o indivíduo que trabalha com ganância e que vive no egoísmo pode ser o meu líder, pode ser o meu exemplo, ou que esse indivíduo com ganância e egoísmo pode representar a sociedade e conduzir a sociedade, estaremos falhando. Se nós permitirmos a destruição da cultura, da arte, da sociedade e das estruturas da sociedade, se nós imaginarmos, através de um discurso qualquer, que precisamos destruir alguma coisa, para que depois de ser destruída, possamos reerguê-la com os nossos esforços, estamos nos iludindo com a mentira. Estão mentindo para nós e nós estamos concordando com isso. Quando nós destruímos alguma coisa, no final não sobra nada. O final da destruição é a destruição. E quando alguma coisa está destruída, ela não existe mais. Então, destruir a família, porque a família não me representa mais dentro da sociedade moderna, destruir a estrutura social, porque essa sociedade é injusta, destruir as estruturas políticas, porque a política não é honesta, destruir as estruturas das leis, porque as leis não são aplicadas, não vai resultar numa sociedade melhor. Não vai resultar em uma comunidade melhor. Não vai resultar em um mundo melhor. Vai resultar em destruição. E quando a gente percebe esses discursos da desconstrução
da destruição, da desestruturação, nós percebemos que alguns indivíduos se aventuram e se arriscam a dizer que precisamos reestruturar a obra do Cristo, que precisamos reescrever o seu evangelho, que precisamos reinterpretar as suas lições. Nós nem conseguimos seguir aquilo que já vivenciamos até agora, que dirá destruir a obra do Cristo para então colocar no lugar dela uma obra humana. Não tenhamos dúvida, estaremos trabalhando contra nós mesmos. E aqueles que falam em troca, em destruição, em desconstrução, não dão sequência nas suas falas e dizem, porque aí então vamos fazer e vamos... Não. A fala acaba na destruição, na desconstrução, na descontinuidade, na desestruturação. Acaba ali. Então eles não estão mentindo para nós, eles estão dizendo assim, nós vamos acabar com tudo. E daí a gente fica pensando, sim, daí depois ele vai colocar alguma coisa no lugar. Ele não vai colocar nada. Ele simplesmente vai acabar. E quando nós estivermos lá no meio das ruínas, nós vamos dizer, sim, e agora? Agora acabou, meu amigo, era só até aqui o meu plano. Então não nos enganemos. Precisamos ter cuidado com os frutos desses tempos. Precisamos ter cuidado com os frutos desses indivíduos, dessas conversas, desses diálogos, dessas propostas de destruição. Muitos falsos profetas são levantados e desencadeiam a destruição com discursos proféticos. E a sociedade em frangalhos milita na iniquidade e na perversidade, onde o mal não tem mais vergonha de se mostrar, buscando seguidores com o seu perfil eletrônico. E nós percebemos isso. Nós percebemos as vozes do bem solitárias no deserto. Em contrapartida, nós percebemos os falsos profetas cada vez mais com seus seguidores, cada vez mais com suas falácias, cada vez mais com o seu poder de enganação. Precisamos decidir. Não tem problema que a gente ouça, não tem problema que a gente conheça, mas chegará o momento de decidir. Chegará o momento de olhar essas árvores, chegará o momento de olhar essas construções e perceber que frutos são capazes de produzir. E precisamos olhar, precisamos buscar, precisamos conhecer para poder decidir. Precisamos ver quem é o Cristo. Qual é a proposta do Cristo? O que o Cristo promete? O que ele deseja? O que ele é capaz? Que frutos o Cristo produziu? Para poder decidir. Como é que você vai decidir entre o bem e o mal se você só olha o mal? Porque não tenhamos dúvida, o bem tem poucos seguidores. Os perfis eletrônicos do equilíbrio, da harmonia, dos processos evolutivos, das escolas do bem, esses minguam. Nós precisamos fazer essa opção. Buscar as páginas do bem, buscar aqueles que falam pelo bem, buscar aqueles que desejam o bem. Prestar atenção no que eles estão plantando, que frutos são capazes de produzir, e aí decidir. A multiplicação do mal está esfriando corações, levando as criaturas a se perguntarem se vale a pena alimentar sentimentos de compartilhamento e acolhimento. Ser resignado, se importar com o outro, afastando os próximos. Então a gente se pergunta nesses dias difíceis da transição planetária se vale a pena. Vale a pena ser bom? Vale a pena militar no bem? Vale a pena se preocupar com o outro? Vale a pena ser resignado diante do mal? Vale a pena se aproximar do próximo? Vale a pena alimentar bons sentimentos? Vale a pena? Os nossos corações se esfriam com as nossas conjecturas. Quando a gente olha o mundo de transição, quando a gente olha aquilo que nos cerca através da doutrina das mídias sociais,
que nos chegam de forma clamorosa pelos nossos aparelhos eletrônicos, a gente se pergunta, vale a pena ficar do lado do bem? Vale a pena estudar o bem? Nossos corações se esfriam, nossos corações ficam com medo. Nós temos vergonha de falar nome do Cristo, vergonha de falar do Evangelho do Cristo. Nós nos retraímos em colocar para nós mesmos essa condição de seguidores do Cristo, de trabalhadores da seara do Cristo. E nós nos esfriamos também. Nós achamos que precisamos nos resguardar e nos afastar. Quando, na verdade, o Cristo vivenciou todas as condições em todos os momentos. A fala do Mestre afirma que devemos perseverar até que o ciclo se complete. Mantendo as suas lições do Evangelho, mesmo que sejamos expostos a inúmeras abominações, sem perder a fé e a esperança, pois a conclusão das coisas se dá na intimidade das criaturas. Então nós estamos expostos e precisamos perseverar. Vale a pena? Nós só vamos saber se vale a pena quando o ciclo terminar. Mas, segundo aquilo que nós sabemos, esse ciclo da transição planetária pode durar mais 50 anos a partir de agora. Talvez nós nem o alcancemos. Talvez não vejamos o ciclo da transição planetária se concluir. Mas o Cristo falou em ciclo, não da transição, o nosso ciclo, a nossa encarnação. Então, vale a pena perseverar? Vale a pena manter a nossa fé, a nossa fidelidade? Vale a pena militar no bem? Nós só vamos saber quando completar o ciclo. Nós só vamos saber quando acabar a nossa encarnação. Nós só vamos saber quando nós sentarmos lá na espiritualidade, junto com aqueles que são responsáveis pelo nosso ciclo, e eles disserem assim, infelizmente você não conseguiu. O melhor para você é que você vá para uma outra escola. O melhor para você é que você aceite a transição planetária desse aqui e vá buscar a transição planetária de um outro. Este ciclo, ele acontece na intimidade da criatura. E se nós estamos expostos às abominações, nós estamos expostos também às orientações do bem. Nós nunca tivemos tanta informação. Não é por falta de informação. Nós nunca tivemos uma doutrina espírita tão lúcida e esclarecida. A doutrina espírita, ela evoluiu. A doutrina espírita se aproximou, ela elucidou. Nós tivemos as obras correlatas que vieram através da mediunidade de Chico Xavier explicando a doutrina espírita. Nós temos mais de 500 livros da Lavra de Chico Xavier. Nós temos Emmanuel, nós temos Joana de Ângeles, nós temos André Luiz, nós temos outros. Nós temos as lições. Nós estamos expostos ao bem e ao mal. E aquilo que o Mestre chama de abominações, às vezes nós nos sentimos enamorados por ela, nós nos sentimos atraídos, nós imaginamos que alguém encarnado junto conosco, nessa hora grave, tem a solução para nós. E nós nos deixamos enredar por essas falsas esperanças, por essas falsas orientações. E a conclusão íntima dentro de nós, quando se completar o ciclo, vai mostrar que nós nos afastamos do Cristo. Nós não mantemos as suas lições do Evangelho em nós. Nós não trabalhamos como trabalhadores do Cristo, como trabalhadores da última hora. Nós não perseveramos. Nós imaginamos que o bem estava derrotado e que talvez fosse melhor viver na terra com os seus engodos, com as suas armadilhas. E fim do nosso ciclo, finda
a nossa estadia. Se encontram encarnado hoje todos os espíritos que receberam a derradeira oportunidade de se ajustar à transição. Razão pelo qual tanto desequilíbrio se manifesta e tanta iniquidade é permitida. Todavia, a colheita obrigatória atingirá a todos. Então, se encontram encarnado hoje todos os espíritos que receberam a derradeira oportunidade de se ajustar à transição. Vamos mudar um pouco essa frase. Eu estou encarnado hoje porque recebi a derradeira oportunidade de me ajustar à transição. Ficou claro para nós isso? Você está encarnado hoje porque você recebeu a derradeira oportunidade de se ajustar à transição planetária. Quem duvida disso? Quem não entendeu isso? Nós estamos encarnados no processo de transição planetária e recebemos a derradeira oportunidade. A última oportunidade. Essa aqui é definitiva. Então a gente deve ler isso aqui colocando para mim. Não imaginar que isso vale para o outro. Eu estou olhando do alto e vejo uma manada e ele... Não, eu recebi a derradeira oportunidade. Nós todos recebemos a derradeira oportunidade. E nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos. Não é o Cristo que vai descer e vai ajustar o meu coração. Não é o Cristo, não. Eu preciso fazer isso. E é a derradeira oportunidade. É esse momento. Ou nós aprendemos na última hora, na hora grave, na emergência, na corrida, ou não vai dar para nós. E se nós entendemos isso e nos ajustamos ao nosso modelo e guia, nós vamos estar trabalhando por um progresso, por um avanço. Mas se nós não observarmos o Cristo, se nós não olharmos o Evangelho do Cristo, nós vamos promover desequilíbrio, iniquidade. E não tenhamos dúvida, nós vamos colher o que plantamos. Se nós não estamos olhando o Cristo e trabalhando pelo Cristo, nós estamos trabalhando no desequilíbrio, no desajuste, no afastamento, na matéria. Que parte disso nós não entendemos? Aonde falta explicar? É uma transição planetária e todos que estamos encarnados, derradeira oportunidade do reajuste. Vamos nos reajustar e observar o Cristo como modelo? Ou nós vamos imaginar que não vale a pena trabalhar pelo bem? E vamos militar no desequilíbrio? Vamos observar seres humanos e desejar que um humano, num projeto promotor de todo tipo de desequilíbrio e de frutos deteriorados, como nós temos hoje dentro da sociedade, que nos represente. A transição é um fenômeno profundo da misericórdia divina, pois o Pai não interfere na semeadura, respeitando o livre-arbítrio. Todavia, não interfere na colheita, quando somos constrangidos a colher tudo aquilo que nasceu dos nossos atos. Então Deus convida, Deus dá o exemplo, Deus promove para nós toda sorte de comunicação, permite que os trabalhadores do Cristo venham e nos alertem, que tragam bons livros, que deem bons exemplos. E se nós não desejamos, se nós não queremos, nós vamos plantar e vamos colher. E daí eles vão dizer assim, essa é a tua seara. Foi o que você plantou. Foi o que eu plantei. E a transição é um fenômeno de misericórdia divina. Ele diz assim, olha, tem um monte de gente aí que vai evoluir, vai querer ficar na Terra. Você quer também ou não quer? Você quer entrar num mundo de regeneração? Ou você prefere continuar no mundo de provas e expiações?
Eu acho que eu quero ficar no mundo de provas e expiações. Não tem problema. Vou providenciar o melhor mundo de provas e expiações para você. Não, eu acho que eu vou querer ficar no mundo de regeneração. Não tem problema. Melhor mundo de regeneração para você. Então a misericórdia divina age de acordo com a nossa vontade. Respeita o nosso livre-arbítrio. Não interfere quando estamos semeando, mas nos constrange a colher o que produzimos de frutos. Devemos manter a atenção, pois espíritos pseudo-sábios estão em destaque no mundo de hoje. Eles tomaram todos os postos de evidência e estão influenciando pessoas, desviando os seres com meias verdades, iludindo espíritos por milênios com seus engodos. Então o pseudo-sábio, ele vai ser aquele que vai nos enganar, vai produzir para nós uma isca, e nós vamos perder milênios defendendo aquela ideia. Nós vamos ficar muito tempo achando, vendo uma faceta da verdade. O pseudo-sábio, ele mostra uma meia-verdade e atrás da meia-verdade ele coloca uma mentira inteira. E nós, olhando a meia-verdade, permanecemos naquela ilusão. Devemos parar de nos iludir. Porque se nós vivemos um processo ilusório, em algum momento seremos desiludidos. E todos nós sabemos o que é ser desiludido. É acordar da evidência. É acordar para o mundo real. É acordar para a realidade. Mas se nos mostram meia verdade e depois nos enganam com um monte de mentira, como escolher? Como saber que atrás da meia-verdade tem um monte de mentiras? Como saber que estamos seguindo pseudo-sábios? Aí nós lembramos do Mestre Jesus. Eu não sei se eu falei dele hoje, mas vamos falar do Mestre Jesus. O Mestre Jesus diz assim: eu sou do caminho, a verdade e a vida. Ele não disse talvez eu seja, eu gostaria de ser. Ele diz eu sou do caminho. O que é o caminho para nós? O nosso processo evolutivo. Ele disse assim, do teu caminho evolutivo, do meu caminho evolutivo, Jesus é a verdade e a vida. Então, se alguém vem com uma meia-verdade e depois coloca mentiras por trás e nos engana no processo ilusório durante milênios, tem um que disse assim, eu vou falar só a verdade. E eu sou a verdade. Como é que nós vamos decidir então? De que maneira vamos decidir? Porque estamos perdidos, não é mesmo? Não, não estamos perdidos. Nós já sabemos. Nós já fomos alertados. O mestre já disse, sou eu. Então ele não, primeira coisa, ele não é pseudo-sábio. Segunda coisa, ele não está em destaque no mundo de hoje. Ele não está num posto de evidência. Mas ele consegue influenciar pessoas, desde que as pessoas observem o modelo e guia. O modelo e guia disse, eu sou a verdade. Então não há como nós sermos enganados por um pseudo-sábio que nos mostra uma face da verdade, nos enche de mentira e nos ilude por milênios. Não há como isso acontecer. E iludidos por milênios ficaremos em mundos de expiação e provas. Não nos enganemos com a facilidade da transição, mantendo o foco no modelo e guia que é Jesus, acendendo nossa luz e mantendo ela acesa para nós e para o próximo, garantindo nossa autonomia como espíritos em regeneração e evolução constante. Então hoje, no mundo de expiações e provas, passando pelo processo de transição, está cheio de facilidade. Você quer facilidade de que tipo? Qual é a facilidade que te seduz? Está aí? Está de boa. Inclusive tem gente fazendo crime mostrando na internet. Feliz. O Haroldo Dutra Dias diz que quando nós estamos sorrindo, geralmente estamos caindo.
Estamos plantando, não começamos a colher ainda. E nós percebemos isso. A transição planetária está fazendo uma série de facilidades. E nós estamos expostos a essas facilidades e podemos decidir se queremos ou não queremos aquilo que está, as iscas que estão colocadas para nós. Só que não nos enganemos. Se nós estamos sendo atraídos para armadilhas de lobo, é porque a isca dentro da armadilha nos atrai. Então, se a isca é para lobo e nós caímos nessa conversa, é porque somos dessa natureza. Porque se nós formos do rebanho do Mestre, se nós formos aqueles que são dóceis, se nós somos aqueles que se dobram às evidências do Cristo, as iscas de lobo não irão nos atrair. E o Mestre disse: acenda a sua luz, ligue a sua luz. Nós somos espíritos autônomos. Nós estamos em processo de evolução constante. Nós somos aprendizes. Precisamos compreender e precisamos desejar essa condição. E o Mestre Jesus disse: eu sou o Mestre, pode me chamar de Mestre. Esse título eu aceito porque Mestre eu sou. Ele disse isso para nós. Ele não deixa que nós tenhamos dúvida. Ele nos conduz com mão firme e orientação segura. Então, tomemos cuidado para os nossos espíritos. Prestemos atenção naquilo que o mundo está oferecendo como frutos. Percebamos quando estamos sendo enganados. Percebamos quem estamos seguindo e o que estamos observando. E não percamos o Cristo de vista, porque Ele é aquele que vai nos conduzir nesse processo. Nessa transição planetária, nessa dificuldade que estamos vivendo, a única maneira de acertarmos o caminho é observando o Cristo, seguindo o seu Evangelho e tomando cuidado. Estamos imersos, estamos cercados de iniquidades e não podemos imaginar que essas iniquidades farão bem para o nosso espírito e para a nossa evolução. Elevemos o nosso pensamento, buscando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos da codificação, que com orientação segura do nosso Mestre Jesus são capazes de nos conduzir nesses dias difíceis, nessas horas graves que estamos vivenciando. Elevemos o nosso pensamento e busquemos o aprendizado que vem do alto. Sigamos o Mestre Jesus no seu exemplo e na sua conduta, certa e correta para nós. Não nos iludamos com as facilidades da vida mundana. Observemos que o nosso coração não esfrie. Esperemos, aguardemos o ciclo se completar dentro de nós. Façamos um esforço acreditando que investir no bem é a melhor proposta. Seguir o Mestre é o melhor caminho. Observar o seu Evangelho é o mais seguro para nós. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos, que assim seja.